Bom dia a todos e a paz do Senhor, que a graça de Jesus seja com todos. Muito bem-vindos, é um prazer nós estarmos juntos. Então eu peço aos irmãos que possam abrir comigo, aqueles que estiverem armados da espada. Quem sabe que a espada é a palavra de Deus? Então aqueles que não têm espada, juntem-se a alguém que tenha espada e protejam-se, não é? E protejam-se. Então, apesar do texto passar aqui, e hoje é necessário provavelmente para algumas pessoas, porque eu vou ler na nova versão transformadora, mas vai passar aqui atrás, mas o texto que vocês podem ir seguindo também na vossa versão vai sendo cada vez mais completo, mais enriquecido. Não é para trazer confusão, mas é para trazer ainda mais riqueza à compreensão do texto. Então é isso que nós queremos fazer isso hoje. E o texto é em Atos, no capítulo 11, dos versículos 1 a 18, e este será o nosso texto de reflexão nesta manhã. Eu quero que nós tiremos, aliás, eu creio que Deus quer que nós tiremos os princípios básicos para a nossa vida, para que a nossa vida não fique a mesma antes e depois deste sermão. Para que a nossa vida não fique a mesma antes e depois deste sermão, desta partilha. Então o texto diz assim, no capítulo 11, versos 1 a 18. Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judeia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse: Eu estava na cidade de Jope e enquanto orava, num êxtase tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda a espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, antes que o lençol, com tudo o que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: Envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Então até aqui a palavra do Senhor, e eu quero explicar, eu não tinha isto aqui na pregação, por isso eles lá atrás, espero que eles não andem um bocadinho aos papéis, mas eu quero explicar um pouco o que é que está a acontecer aqui. Então nós vemos que no início da igreja, antes da igreja surgir ou ter o seu início, Jesus deu uma ordem e fez uma promessa a um grupo de pessoas que nós chamamos de discípulos de Cristo. E eles tinham uma ordem de ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo. Então a ordem era que eles ficassem em Jerusalém e a promessa é que eles iriam ser revestidos do Espírito Santo, de poder, para uma razão.
com uma razão muito simples, para que eles fossem capacitados de serem testemunhas de Cristo. Porém, agora esta parte de testemunha, a palavra no grego, no original, é mártir. Então eles tinham que se despojar de quem eles eram para serem testemunhas e estarem prontos até para morrer, se fosse caso disso. E nós vemos isso acontecer nos primeiros capítulos de Atos, não é? Aqui a questão é que eles tinham que ser testemunhas de Cristo e havia aqui uma ordem certa. Eles tinham que estar em Jerusalém e ser testemunhas de Cristo em Jerusalém, como em toda a Judeia, eles iam alargando ali o território, até Samaria e aos confins da terra. Então eles já tinham começado em Jerusalém, eles já tinha havido tentativas para eles pararem de ser testemunhas de Cristo, para pararem de pregar o Evangelho. Pedro e João foram muito claros nessa iniciativa, disseram que nós não vamos obedecer-vos, porque convém mais obedecer a Deus do que aos homens. Ora, se Deus deu a ordem, o homem não pode revogá-la. E eles continuaram por aí fora. E aquilo que nós estamos a ver agora aqui é que eles ainda não tinham começado a pregar o Evangelho aos gentios. E este é o início. E porque Pedro foi pregar aos gentios, e vamos ver no desenrolar daquilo que eu vou ensinar, nós vemos que ele teve que se ir explicar à sede dos cristãos evangélicos daquela altura. Ele teve que explicar o porquê de ter ido lá e o que é que aconteceu. Então é nesta situação que nós nos encontramos. Esta passagem aqui é um resumo daquilo que o capítulo 10 de Atos conta de uma forma pormenorizada, que era aquilo que eu queria fazer, mas nós não tínhamos tempo de andar aqui, versículo a versículo, a ver o capítulo 10, então eu extraí as coisas principais do 10, mas elas estarão aqui no capítulo 11, que é o resumo que Pedro dá, quando ele vai se explicar a Jerusalém o que é que aconteceu no capítulo 10, ok? Estamos entendidos assim? Então vamos lá, é necessário então começar com uma premissa eterna. O mensageiro não é mais importante do que a mensagem. Ou seja, a mensagem é sempre mais importante do que o mensageiro. O evangelho é mais importante do que o evangelista. O mensageiro, na verdade, só é evangelista se pregar o verdadeiro evangelho. Porque, de outra forma, é apenas um locutor com uma mensagem reduzida, transformada ou contrafeita, eu poderia dizer até danificada, que traz um propósito ou um resultado completamente danoso, prejudicial. No entanto, por outro lado, o mensageiro que prega o verdadeiro evangelho é um evangelista. E o resultado dessa mensagem é sempre vida e eterna paz com Deus. Nós muitas vezes falamos só em vida eterna e esquecemos desta parte que é o Evangelho dá-nos vida e eterna paz com Deus. Vocês vão perceber o porquê de eu estar a dizer isto. Porque na realidade a minha mensagem tem um título que é, eu estou numa série de Evangelho Sem Fronteiras, porque Atos são os atos do Espírito Santo através da igreja a aumentar as fronteiras, deixem-me dizer, a aumentar o território do reino de Deus. E o território do reino de Deus não são terras físicas, são pessoas. E então há neste Evangelho um Evangelho sem fronteiras, ele não conhece fronteiras. Mas o subtítulo da mensagem que eu entendo que Deus está-nos a mostrar aqui é quando Deus converte o crente num evangelista. Nós poderíamos dizer o seguinte, já quando estar aqui a coisa, mas quando Deus converte um crente num evangelista, quando Deus converte o crente, ele já é um evangelista. Não. Não é, e nós vamos ver pelas Escrituras que não é. Aliás, pela ação de Pedro, nós vemos exatamente que não é. Então Deus tem que converter o crente num evangelista. E nós muitas vezes pensamos assim, bom, eu já cheguei à salvação. Então a pregação do Evangelho fica lá, num baú, muito atrás. E quando alguém nos vem pregar o Evangelho, nós pensamos o seguinte, não, já sei essa história.
já a adquiri, já faz parte da minha vida, não preciso de ouvir mais. E isto é um grande engano, porque cada vez que o Evangelho é pregado, não só traz vida a quem ouve, como também refresca e converte, mais uma vez, o pregador. Porque aqueles de nós que achemos que nós estamos a viver a salvação de uma forma horizontal, estamos redondamente enganados. Porque a salvação não é horizontal, a salvação é vertical. E na profundidade da santificação que Deus nos chama, nós encontramos uma salvação corrente todos os dias. Ainda que a justificação seja uma vez para sempre, nós estamos justificados, ok, está tudo bem, mas nós temos que trabalhar a nossa salvação. É aprofundá-la todos os dias. Nunca viram isso escrito na Bíblia? Que nós temos que trabalhar a nossa salvação e isso torna-se claro quando nós entendemos que a salvação não é horizontal. A Bíblia não diz para nós tratarmos a nossa justificação, porque isso é um assunto com Cristo. Foi Ele que fez. Nós acreditamos e fizemos daquela justificação, aquele ato justificatório, ou seja, de um ato vicário para nós. Mas nós não trabalhamos a nossa justificação, mas somos mandados a trabalhar a nossa salvação, porque ela faz de uma forma de profundidade diária. E nós então entendemos isto assim. O objetivo desta mensagem é mostrar que o resultado da pregação do Evangelho é bênção para quem ouve e também transformação para quem prega. Será que nós estamos a evangelizar desta forma? Ou estamos a evangelizar daquela forma de, bom, eu já tenho, por isso eu vou descarregar informação? Ou nós entendemos que cada vez que nós estamos a pregar o Evangelho, nós estamos a trazer bênção e vida à pessoa que ouve, mas também estamos a ser transformados exatamente pela mesma palavra, pelo Evangelho de Deus. O Evangelho é bênção para quem ouve, mas também é para quem prega. Então quem ouve pela primeira vez e crê na pessoa apresentada, que é Jesus Cristo, torna-se justificado diante de Deus e recebe a vida eterna. O mensageiro, por sua vez, é convertido pela verdade do Evangelho sistematicamente. Ou nós pensamos que o nosso velho homem já desapareceu mesmo? Nós ainda temos a velha carcaça. O pecado ainda está, ou seja, a inclinação desta velha natureza pecaminosa ainda está a concorrer com a nova, que é divina, que é Cristo em nós, mas ela concorre todos os dias. E é nesta santificação, ou seja, a nossa salvação a ficar cada vez mais profunda em Cristo, é que nós vamos ficando cada vez mais fortes em Deus. Mas não nos enganemos. A velha natureza concorre com a nova natureza que está em Cristo e a ser formado Cristo em nós. Então esta passagem da Escritura é um breve resumo do episódio que Pedro viveu pela mão de Deus ao cumprir a sua vontade. Nós temos sempre de ter esta noção. Não somos nós que estamos a escolher pregar a quem nós escolhemos. É Deus que nos está a enviar às pessoas. Até podemos tentar pensar, não, fui eu que escolhi. Ouça, muito facilmente é nós entendermos assim. Aqueles que Deus nos enviou a pregar é porque Deus já preparou antes. Nunca aconteceu convosco? Estar sistematicamente a escolher as pessoas erradas, como Paulo fez, entrava numa cidade e ia escolher quem? Os seus irmãos, na fé hebraica. E o que é que acontecia? Era maltratado, escorraçado, apedrejado, maltratado mesmo, era deixado morto fora da cidade. E quando Deus o enviava a pregar a alguém, o que acontecia? Salvação. Então nós temos que entender, quando Deus nos está a enviar a pregar o Evangelho a pessoas que Ele também já está a trabalhar do outro lado. E é isso que nós vemos aqui. Então nós vemos aqui uma chamada de Pedro. Pedro foi chamado para caminhar com Jesus durante o seu ministério terreno. Durante 3 anos Pedro esteve com Jesus, e eu quero mostrar aqui uma coisa muito simples. E ele em seguida foi enviado pelo próprio Jesus a pregar o reino de Deus a toda a criatura. Foi assim ou não? Por todo o lado, a toda a criatura. Será que Pedro entendeu? Não, não entendeu. Nós vemos a capacitação e a missão da igreja, ou seja, Deus chamou a igreja, iniciou a igreja e deu-lhes o poder do Espírito Santo, capacitou a igreja para serem suas testemunhas e enviou da mesma forma a toda a igreja a cumprir esta missão.
Então, cada vez que alguém se adiciona ou é adicionado ao corpo de Cristo, à igreja, ele automaticamente está a assumir também esta comissão de pregar o mesmo evangelho que foi dedicado aos primeiros discípulos de Cristo. Ok? E a primeira proclamação, que foi Pedro que anunciou, e pela primeira vez foi anunciado o Evangelho depois dessa capacitação, Pedro citou uma escritura que estava escrita no profeta Joel, a qual nós vamos ler, Joel 2, 28 a 32, diz o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, ouçam, os servos e as servas de que Joel estava aqui a falar eram estrangeiros. Porque eram daqueles povos que tinham sido tomados por parte de Israel e eles tinham que os tratar como família, pela lei. Apesar de serem servos, o que é que isto quer dizer? Não eram escravos, como nós imaginamos, assim com uma corrente ao pescoço, com uns grelhões assim agarrados e tem-se... Não, eram tratados como a família, comiam da mesma comida. Só que eles serviam aquela casa, serviam aquela família. E diz Deus que nos últimos dias derramará sobre toda a carne, sobre até os velhos, os novos, os jovens, os filhos, os pais, e até mesmo os servos e as servas. O que quer dizer que abria a porta ao estrangeiro. Ele citou esta mensagem no início da pregação dele. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, nós não temos a tendência de pregar esta parte do Evangelho, pois não? Não. Mas foi isto que Pedro pregou na primeira vez que pregou o Evangelho. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, apesar de Pedro ter citado esta Escritura, ele não entendeu o alcance desta promessa de Deus e desta parte da vontade de Deus. Então, ainda que muitas vezes nós preguemos o Evangelho, podemos estar a fazer como Pedro, sem entender o alcance que ele tem na vida das pessoas. Apesar de ter ouvido a missão que Jesus lhe tinha havido dado momentos antes de subir aos céus, ele não entendeu esta mensagem. E nós podíamos até aqui dizer, mas como é que eles não entenderam? Jesus disse. Não é assim na nossa vida? Sistematicamente nós sabemos que aquilo que nós lemos e acreditamos muitas vezes não aplicamos na nossa vida. Graças a Deus pela paciência que o Senhor tem connosco. Que não somos perfeitos e nem deveríamos ter a pretensão de ter essa perfeição, porque só vamos encontrá-la no dia do Senhor Jesus. E não é pela nossa obra nem capacidade, mas pela sua graça e misericórdia. Então esta história sobre Cornélio e Pedro tem muito a dizer sobre os ventos de racismo que vão soprando nos nossos ouvidos. E cuidado, irmãos, porque o racismo está em todo o lado. E racismo não é só diferenças entre cores. Porque nós fazemos racismo entre igrejas. Porque muitas vezes pensamos que a nossa igreja é melhor do que outras igrejas evangélicas. E fazemos este racismo, fazemos esta distância acontecer. Porque temos a pretensão que Deus já trabalhou algumas coisas em nós que ainda não trabalhou neles. Mas sabem uma coisa? É verdade. Mas sabem porquê? Porque as igrejas são o corpo de Cristo. Nem deveríamos chamar as igrejas, deveríamos chamar como Atos chama, a igreja de Cristo. Em Éfeso, a igreja de Cristo, em Tessalónica, a igreja de Cristo, em Creta. Quanto mais nomes nós começarmos a dar, não entendemos o corpo. Porque nós no Livramento não somos o corpo completo, se calhar somos o pé. E a mão que está em Lisboa precisa de nós. E nós precisamos da mão. Será que nós conseguimos entender esta figura? Então existe racismo em todos os pontos e em todos os lugares. Existe essa diferença. E a visão de Pedro... Aqui há a história de Cornélio e deixa-me tentar então resumir. Pedro estava
a orar em Jope, e naquele momento de oração, à hora nona, que eram 3 da tarde, ele tem uma visão que o lençol desce, e ele vê coisas impuras. Pela lei são coisas impuras, ele não pode tocar nelas sequer, quanto mais atender à vontade daquela voz que lhe foi dada. Mata e come. Não, de modo nenhum, Senhor. O que é que ele está a dizer a Deus? Qual é a nossa primeira mensagem a Deus em oração a um pedido que Deus nos dá? De modo nenhum, Senhor. Alexandre, eu quero que tu pregues àquela pessoa ali ao fundo que tu não consideras. Qual é a minha primeira reação? É igualzinha à de Pedro. De modo nenhum, Senhor. Porquê? Porque na minha perspectiva é uma pessoa impura, uma pessoa que Deus não quer alcançar, é inalcançável. Porquê? Porque a pessoa já fez 30 por uma linha e não tem acesso a Deus. Não, eu tenho, mas aquela pessoa veste-se mal, fala mal, é asneira, tem mais asneiras do que palavras na boca. E isso acontece na nossa vida. Nós dizemos exatamente como Pedro, de modo nenhum, Senhor. E não fazemos, e ficamos na nossa. Porém, Pedro foi-lhe dito 3 vezes, e depois disto ele teve uma benesse que nós normalmente não temos, mas que hoje estamos a ter, que é o reforço, por outro lado. Deus deu-lhe 3 vezes a mesma ordem de uma coisa impura para ele tocar, e não só, para ele ingerir, fazer parte dele. Ok? E depois disse-lhe, agora tens aí 3 homens impuros à tua porta. E eu quero que tu vás com eles, sem hesitar, sem questionar nada. E então diz que quando ele chegou lá abaixo, os 3 homens, vocês repararam na escritura que nós lemos, vieram 3 homens e ele depois diz que foram 6, não é? Mas em capítulo 10 está explicado. Porque houve tanta curiosidade naquela casa onde ele estava hospedado, que quando aqueles 3 homens chegaram, ele disse, olha, é de mim que vocês estão à procura, eu sou o tal Simão, também chamado de Pedro, e eu tenho que ir com vocês, porque Deus já me chamou e já me disse que tenho que ir com vocês. Ele já mostrou as coisas assim. Então, ok, eu vou com vocês. E 3 outras pessoas que estavam lá com Pedro em Jope disseram, eu tenho que ir com ele, não vou perder esta oportunidade. E na realidade foram com alguma expectativa, mas ele agora então chegou à parte da casa de Cornélio, e esta é a parte, ele chega lá e começa a entender que Deus não faz diferença entre gentios e judeus. E então ele começa a pregar o mesmo evangelho que ele pregou no primeiro dia para todos aqueles judeus, que 3.000 se agregaram à igreja naquele momento. Ele pregou o mesmo evangelho e diz que enquanto ele estava a pregar o evangelho, o mesmo Espírito que tinha descido em Atos 2, quando ele pregou aos crentes em Jerusalém, que eram judeus, o mesmo Espírito desceu sobre eles. E Pedro viu uma coisa, que foi o carimbo, o selo do Espírito Santo sobre os outros, que ele entendia que eram impuros aos olhos de Deus, mas que Deus disse, aquilo que o Senhor tornou puro, não o tornes imundo. Aquilo que Deus purificou. Não chames imundo aquilo que Deus purificou, e Deus purificou esta malta. Então a visão de Pedro era esta, levanta-te, mata e come, e agora era, levanta-te, prega e vê. E isto nós temos que começar a entender isto também na nossa vida. Então Cornélio enviou as 3 pessoas, vieram 6. É sempre giro, não é? Nós vemos aqui a ordem dos 3. A curiosidade dos 3. O fato do versículo 16 dizer, olha, tens 3 vezes, vê isso, mata e come. E olha, 13 pessoas vêm cá. E depois mais 3 pessoas de cá vão para lá também. Então a ordem da mensagem e a obediência de Pedro. Então Pedro vai com eles até Cesareia. E o texto está a levar-nos a fazer uma pergunta. Se calhar vocês ainda não a fizeram. Mas deixem-me eu pôr isto desta maneira que já a pus a semana passada. Eis aqui um homem, como em Atos 10 apresenta Cornélio, um homem temente a Deus, um homem piedoso, que vive e transmite piedade da sua casa. Então toda a sua casa tem piedade. Sabe o que é piedade? Não, piedade é ser santificado, é uma pessoa santa. Piedade vem da palavra santo. Então é uma pessoa que reconhece que Deus é santo e quer viver de acordo com aquilo que é a vontade dele. Mas agora repare nisto. Quando a Bíblia chama de piedoso ou de piedosa, não está a dizer exatamente que ele é salvo ainda. Está a dizer que ele está à procura desse caminho, mas que ainda não encontrou.
E quem é que Deus escolheu para mostrar o caminho? Aos crentes, aos evangelistas reformados, ou seja, convertidos. Aos crentes convertidos, a evangelistas. Então assim, vejam comigo em Atos 10:2, diz, era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Ouça, dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Se eu vos apresentasse uma pessoa assim agora, o que é que vocês diziam? É salvo. Vocês punham essa questão? Não. E então iam pregar o Evangelho a essa pessoa? Não, porque provavelmente com este cenário todos diziam, é mais salvo que eu. Porquê? Porque nós fazemos a medição da salvação ou da justificação através das obras. E deixamos de ir ao encontro da pessoa que até está à procura de Deus e tem sido beneficiado com Deus, porque, ouça, aquilo que está a ser apresentado é que a pessoa era devota, temente a Deus, como também toda a sua família, ou seja, ela não só era para ela e era mal disposta depois em casa, como há muitos crentes que o são, fora de casa são crentes, dentro de casa são diabos, porque só acusam e só fazem a geneira. E nós temos que perceber que temos que orar por esta malta e dizer a Deus, Deus converte-os em crentes verdadeiros. Porque nós não podemos ter duas faces, duas caras e sermos duas pessoas completamente diferentes. É em casa que nós começamos a nossa piedade, é em casa que nós começamos a nossa temência a Deus, é em casa que nós trabalhamos todas estas áreas, para que depois quando nós saiamos não seja hipocrisia, não seja exterior e que isso não nos engane, para que nós cheguemos ao dia e dizemos às pessoas, a Deus, a Cristo, como Jesus ensinou em Mateus 7, 22 e 23. Muitos chegarão naquele dia a mim e dirão, Mestre, Mestre, não fiz eu muitos milagres, curei muitos doentes, expulsei demónios. E o que é que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Sabe porquê? Porque a profundidade da salvação nunca entrou. Eles estiveram à babuja, no átrio. No átrio. Vamos lá chegar. Em 10:4 diz o seguinte, porque nós poderíamos pensar até que estas orações até nem eram ouvidas. Ok, ele é temente a Deus, ele é tudo isso, a casa também, mas ele ora ao Senhor, mas o Senhor não ouve. Ele não tem o Espírito Santo. Como é que Deus ouve? Ele não é crente, não vai à igreja, como é que Deus ouve? Mas ouça o que é que está lá escrito. 10:4. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, que é, Senhor? E o anjo respondeu, as suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Então era um homem que orava a Deus e todas as suas boas ações eram contadas para Deus, mas ele era salvo ou não? Esta é a pergunta que nós temos que fazer ao texto, porque o texto é que nos mostra. Existe um problema similar entre Pedro, que representa o início da igreja, igual, e nós hoje. Pedro tinha aqui um problema para resolver. Ele não achava que aquela malta era alvo de Deus para salvação. E nós hoje temos um problema com estas circunstâncias, com esta realidade. Nós também assumimos que pessoas assim, que se apresentam assim, não são alvo do nosso evangelismo, não são alvo da pregação do Evangelho. Há este mesmo problema. E aquilo que o Senhor está a mostrar é há necessidade de pregar o Evangelho. A tempo e a fora de tempo. Então a confusão da igreja atual que não nos possa fazer embrenhar por isto. Lembrem-se do etíope. Por vezes basta alguém dizer que tem alguma relação com Deus para isso ser suficiente para a ação evangelística parar por ali. Olha, não olhem agora para a Constança, não olhem para elas, não precisam de olhar para elas. Elas são crianças, deixem-nas estar. É como o Senhor Jesus diz, deixem vir as minhas criancinhas, mas ouçam o que eu vos tenho a dizer para vocês, são pessoas adultas. Não é? Não se distraiam com as criancinhas, deixem-nas vir, mas ouçam aquilo que vocês têm que ouvir. Às vezes basta uma ação, ou uma frase, ou uma palavra, ou que nós dizemos, ok, esta pessoa já não precisa de ser alcançada com o Evangelho, e nós seguimos caminho para o outro lado. Lembram-se do etíope? O etíope vinha a ler as Escrituras. Ele valorizava imensas Escrituras, porque ele vinha sozinho da Etiópia fazer uma viagem de centenas, não, de milhares de quilómetros,
vinha sozinho numa carruagem que era dele, ele tinha um custo a dar, vinha a adorar ao templo, e ele tinha a perseverança de continuar a fazer este ato, mesmo sem entender o que lia, mas não deixava de ler. E ele era salvo? Não, nós vimos a semana passada que não, porque ele nem sabia interpretar aquelas escrituras e não sabia de quem é que o profeta falava, se era dele ou do outro. E foi-lhe apresentado Cristo. E ele aceitou Cristo e mostrou, estou disposto a morrer por ele. E por isso quis ser batizado. Basta alguém dizer-nos que também tem a sua fé, também faz as suas orações, também faz as suas boas esmolas, para nós dizermos a mesma coisa que Pedro disse: não, Senhor, não vale a pena. E nós desistimos dessa pessoa. Jesus sabe que há muita gente que está no átrio, porque é Ele que atrai as pessoas desde a cruz, para as pessoas estarem no átrio. Mas Ele nunca disse que Ele é o átrio. Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele falou uma área muito importante, Ele deu uma figura muito importante, que Ele disse: eu sou a porta. E somente quem entrar através dele é que é salvo. Então há muita gente no átrio, mas eles nunca chegam à porta e nunca atravessam a porta. E o exemplo disto é que todos os dias nós vemos sinais. Ouçam, deixem-me dar um exemplo nesta forma. Há muita gente que ouviu falar de Cristo e está no átrio, à procura de Cristo. E os crentes estão no átrio, enviados por Cristo, para convidar as pessoas que estão no átrio, que já ouviram falar de Cristo, para eles não só ouvirem o nome, mas para eles entrarem pela porta e serem salvos. Por meio do Evangelho, irmãos. E deixem-me dar um exemplo. Quem é que sabe onde é que fica Lisboa? Todos os dias nós vemos placas, desde Torres, ou desde Mafra, ou desde onde você mora, a dizer Lisboa é para aquele lugar. Vemos montes de sinais. Sabemos montes de estradas, mas eu não é por saber o nome de Lisboa, mencionar o nome de Lisboa, saber os lugares que levam a Lisboa, as ruas e as estradas que levam a Lisboa, em que eu posso dizer eu moro em Lisboa. Nem mesmo eu estive em Lisboa. E assim também é com Cristo. As pessoas conhecem o nome de Jesus, as pessoas sabem como onde ir a Jesus, mas não podem dizer que estão em Cristo porque nunca atravessaram pela porta. Por meio do Evangelho. E é isto que Pedro percebeu que foi a última ou a única oportunidade que ele tinha para pregar o Evangelho. Da mesma forma que Filipe fez com o etíope. Ele não disse: olha, ainda bem que o Senhor me enviou aqui até à tua carruagem. Já agora, toma lá um folheto e vai à minha igreja no domingo. Não foi assim que ele fez. Ele disse: olha, tu entendes o que lês? Ele estava preparado. E estava na expectativa de servir o mestre. Tu entendes o que lês? Não, não entendo. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? E diz a palavra de Deus que ele, a partir daquela escritura, anunciou ou pregou Jesus. E é isto que nós temos que ter atenção. Nós temos que pregar Jesus às pessoas, mesmo que elas digam que já têm. Que tipo de Jesus é que elas têm? É um amuleto? É um crucifixo? É uma ideia? Ou é a pessoa de Cristo em elas? E é isto que nós temos que entender. Vamos lá ver algumas razões que nos levam a crer que é necessário continuar a pregar o Evangelho, mesmo quando as pessoas são piedosas, tementes a Deus, dão as suas esmolas e ouvem, e as suas orações são ouvidas. Querem ou não? Ou paramos por aqui e para a semana nós então desvendamos o mistério? Bora lá. Então, em primeiro lugar, aparece aqui em Atos 11, 13 e 14, quando Pedro está a relatar, a dar o seu relato daquilo que aconteceu. Reparem comigo o que é que diz. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dizia... Pedro está a falar de quem? De Cornélio. E Pedro está a contar aos que estão em Jerusalém aquilo que acabou de acontecer. E diz que, olha... Ele contou-me que quando ele estava em casa, ele teve uma visão e um anjo disse-lhe isto: envia mensageiros a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem... Ora, Deus não se engana.
Deus não está fora do tempo. E Deus não disse, olha, envia lá um homem porque ele vem cá mostrar-te como é que vocês foram salvos. Como é que vocês são salvos. Não, é como vocês podem ser salvos. Futuro. Ok? Então esta é a primeira explicação que o texto nos dá da necessidade que nós temos de pregar o Evangelho, mesmo a quem diz, eu já vivo, já sou salvo, porque Cristo ama-me muito e também a Senhora. Cristo não divide a sua glória. E a Senhora, sua mãe, bendita mulher de Deus, que foi usada por Deus, escolhida por Deus entre todas as outras mulheres, foi para dar à luz o Filho amado de Deus, porque era através dele e somente dele que toda a humanidade poderia chegar à salvação. E Maria sabia disso, por isso nunca usurpou dessa posição. Malditos homens que o fazem. Jesus disse isso de uma forma muito clara. E Paulo diz assim a Timóteo, há um só intermediário entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Não há hipótese. E nós temos que apresentar Cristo a tempo e fora de tempo com ousadia. E devemos ter atenção a duas coisas. Ouça, a mensagem é crucial, é essencial, é vital. Nós não podemos fingir o Evangelho nem ter vergonha dele. Lembra-se de Romanos 1,16? Quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho porque eu... Porquê? Porque é o Evangelho que tem o poder para salvar, não somos nós. Nós somos só os mensageiros, mas é a mensagem que leva à salvação. Então nós não nos podemos envergonhar de que Cristo morreu por nós. E porquê é que Cristo morreu por nós? Eu desafio-os a fazer o seguinte, a ler em Atos 2 a mensagem que Pedro deu em Jerusalém e a mensagem que Pedro deu em Atos 10. E vocês vão ver qual é o chá e as bolachas que ele dá às pessoas. Qual é o convite para ir ao domingo à igreja, para ir a uma festa ou uma celebração muito bonita, que vai ter cores e no fim ainda traz um doce. Não! Fala somente de Cristo e da sua morte e porque é que ele teve que morrer por nós. E fala de arrependimento, fala da necessidade de nós entendermos pela mensagem o quão inimigos nós somos de Deus enquanto não estivermos em Cristo. E como é que nós podemos chegar a Cristo? Que essa é a pergunta respondida por Pedro em Atos 2, quando eles ouvem a mensagem a dizer, vós matastes o Filho de Deus. No entanto, Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, para que pela ressurreição vocês também pudessem ter vida. E eles disseram então o que é que nós temos que fazer? Depois desta mensagem, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós podemos fazer? E ele disse, arrependei-vos e sejam batizados. Batismo naquela altura não era uma celebração eclesiástica, era um assinar de óbito. Era dizer, estou disposto a morrer por este Cristo que morreu por mim. E a vida que eu quero valorizar não é esta que eu vivo agora aqui, porque esta eu quero entregar-lhe, a vida que eu quero valorizar é aquela que ele ganhou para mim. Quando ele ressurgiu dos mortos, ele disse, eu vou ressurgir-te também no último dia. E a vida que eu posso viver agora aqui é em honra ao manifesto amor dele, naquele sacrifício maior, que ele doou o seu corpo, o seu sangue, para que nós não tivéssemos que o fazer diante de Deus quando fôssemos apresentados a Deus e não restasse mais nada para sermos justificados. Nós não temos outra vida, irmãos. Em Hebreus diz que depois a nós está-nos dedicado a esta vida e a morte, e depois da morte o juízo. E Deus é o juiz. E Ele só vai liberar justiça, justificação a quem Ele olhar e disser, tu estás lavado com o sangue do meu filho, tu estás salvo, justificado. Aquele que não está justificado com o sangue de Jesus, Ele vai dizer, tu tens que morrer pelos teus pecados, é justo, e vais para o inferno para todo o sempre.
Porque da mesma forma que o salvo vai viver para sempre debaixo da graça, do amor, da paz, da tranquilidade, da serenidade e do conhecimento de Deus diário, o descrente, aquele que não é salvo, vai viver para sempre debaixo do terror da ira do Senhor, porque vai estar a ser massacrado justamente pelo seu pecado. E a declaração de Pedro, eu quero lhes explicar uma coisa, é que a mensagem é essencial. Porque é só a mensagem que salva. Mas não é a mensagem largada e acabou. Também é necessário que a pessoa que ouve creia que aquela é a verdade e faz a verdade em si também. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha falha diante de Deus e eu quero chamar Cristo para a minha vida. Senhor Jesus, perdoa-me os meus pecados. Eu quero estar contigo para sempre. Escreve o meu livro na vida, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero estar contigo. Mas isso tem que vir do coração, não pode ser uma ladainha que nós dizemos, agora diga estas palavras, agora diga estas, pronto, está salvo. Tem que vir do coração da pessoa pela mensagem pregada. Tem que brotar dela a pessoa mesma. Como foi destas pessoas? Depois de ouvir a mensagem, o que é que eu faço? Já percebi a minha condição diante de Deus, eu quero ser salvo. Como é que eu posso obter essa salvação? Então arrepende dos teus pecados, clama a Deus por misericórdia e justiça e ser batizado para mostrares a toda a gente que entendeste a morte de Jesus e que tu também queres ser sepultado com Ele para reviver com Ele e ressuscitar com Ele. A tua declaração de Pedro 10,46 diz: é a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crer receberá o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Ouçam, esta é a declaração de Pedro. Não é só a descrição do que aconteceu, mas também pela declaração de Pedro. Pedro está a declarar de uma forma claríssima aos olhos de todos que só há salvação por meio de um nome, que é Jesus Cristo. Pedro não entrou lá para anunciar que todos estavam salvos. Ele não chegou lá em festa e disse: agora vejo que vocês são todos salvos porque são piedosos, tementes, boas obras se ouvem falar de vocês. Aliás, vocês fazem orações e elas são ouvidas. Não tivesse sido isso, eu não tinha sido chamado por Deus para vir até aqui a este lugar e vos ver. Quero-vos felicitar, deem-me um abraço, meus irmãos. E ele ia-se embora. E o que acontecia? Eles não eram salvos. Está a chamar alguma atenção esta mensagem? Está a fazer sentido nas vossas mentes, nas vossas vidas? Então a descrição de Pedro, a declaração de Pedro, mas sabem uma coisa, o que Pedro entendeu? A devoção a Deus não chega. Foi isto que Pedro entendeu. A devoção de Deus não chega. É somente pelo nome de Jesus que as pessoas são salvas. Em vários lugares da Escritura encontramos pessoas devotas, piedosas, contudo com a necessidade de serem salvas por meio do Evangelho, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. No caso do início da igreja, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles eram homens piedosos. Se nós fôssemos a Atos 2.5, conseguem pôr aí rápido? Atos 2.5, desculpem, eu não pus aí, não é? Atos 2.5 diz que aquelas pessoas que iam ouvir aquelas línguas estranhas e o descer do Espírito Santo eram homens piedosos. Olhem, se Deus tivesse mostrado a eles, porque eles eram homens devotos, eles estavam a fazer milhares de quilómetros para ir até Jerusalém. Eram devotos ou não? Pois, eram. Mas eles careciam de salvação, por meio de Jesus Cristo. Nós temos aqui lugares de devoção em Portugal, em que as pessoas se dedicam a ir 100 km, 200 km, alguns até vão a pé. Mas não se iludam, eles precisam de salvação. Porque não há salvação por meio de outro nome que não é o nome de Jesus Cristo. E não é Jesus Cristo mais alguma coisa. É negar todos os outros nomes. Isto é a mesma coisa que no casamento. Eu não casei apenas com a Zita. Eu neguei todas as outras mulheres. Faz sentido, não faz? Eu não abraço só Jesus Cristo. Eu nego todos os outros deuses. E nomes que se possam identificar como celestialmente favoráveis a nós. Dá para entender assim? A devoção não chega. Atos 2,37 diz o seguinte:
As palavras partiram o coração dos que o ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Então estas pessoas devotas que estavam a ouvir o Evangelho pela primeira vez em Jerusalém, ainda que fossem devotas, eles entenderam: ok, eu preciso de mais alguma coisa. Aliás, não é mais alguma coisa, eu preciso de salvação, porque tudo aquilo que eu fiz até agora vale zero para a minha salvação, para a minha justificação. Mas ouçam, eu não estou a negar todo o caminho que nós fazemos até entrar na porta. Porque há muita gente que está no átrio e fala do nome de Jesus e está animado com o nome de Jesus e ama Jesus, mas ainda não entendeu que tem que entregar a sua vida a este Jesus. E que já não tem que viver mais para Ele, mas tem que viver para Jesus. E então tem que entrar pela porta e não ficar pelos átrios. E por último, a reação consensual da igreja. É bom as pessoas se manifestarem como cristãos e como crentes convertidos, publicamente. Não só através do batismo, mas com uma confissão. A dizer: irmãos, eu converti-me a Cristo, eu faço parte da igreja. E a igreja consensualmente ficar alegre. Diz assim no versículo 18 do nosso texto de hoje, 11:18. Ao ouvirem tudo isso, ou seja, toda aquela mensagem, todo aquele relato de Pedro, pararam de levantar objeções. Porque até ali era só: mas porquê é que foste lá? E então e o que é que tu viste? E porquê é que tu não obedeceste? E porquê é que não sei o quê? E tu não sabes o que é que diz a lei? E trouxeram montes de versículos do Antigo Testamento. Mas como eu preguei a semana passada, lembram-se? O mistério que estava oculto, agora depois de Cristo, foi ministrado à igreja, para que a igreja ministre Cristo às pessoas, sem fronteiras. Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Então o que é que antecede à vida eterna? O arrependimento. Não há vida eterna sem arrependimento. E o arrependimento é uma raiz, é uma semente que nasce no dia em que nós aceitamos Cristo. Mas ela vai brotando dia após dia. Não é uma coisa como eu disse: fica lá atrás, o Evangelho fica lá atrás. Não, o arrependimento é uma coisa diária, que não termina, que vai crescendo até cada vez mais. E porque nós cada vez mais nos sentimos indignos de sermos chamados filhos de Deus. Cada vez mais nós entendemos que não merecíamos este amor de Deus. Cada vez mais nós vamos entendendo na profundidade deste relacionamento íntimo com Deus, que é vertical. Nós entendemos o quão longe nós estávamos pelas nossas capacidades de poder pertencer ao reino de Cristo. E quando essa profundidade é alcançada, nós começamos a viver de uma forma horizontal. Deixem-me explicar o que é a forma horizontal. Entre os irmãos, de uma forma completamente desnuda, pode-se dizer desnuda, despida dos nossos preconceitos humanos e começar a tentar ver os outros como Deus vê, pela sua graça e misericórdia. E continuar a pregar o Evangelho, mesmo que eles continuem no átrio, ainda não entenderam que têm que passar pela porta, nós continuamos a ser as mesmas pessoas, com a mesma graça, com a mesma paz, com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com a mesma perseverança, porque nós não estamos apenas a servir uns aos outros, mas tudo o que fazemos uns aos outros, fazemo-lo ao Senhor. Então aquilo que Deus quer fazer hoje nesta manhã ao Livramento é tornar os crentes, converter os crentes em evangelistas do seu amado Evangelho, que é o seu Filho. Eu quero chamar os levitas até aqui acima, se é que eu posso chamar isso, porque é os músicos. Vocês não são filhos de Levi, por isso já não são levitas. E também não são patrocinados pela comunidade da igreja, por isso não são mesmo levitas, não é? E antes eu gostava de fazer aqui uma parte prática de nós podermos tirar aqui 2 lições. E eu quero mesmo que eu gostava que nós pudéssemos ministrar aqui um pouco só para que as pessoas entendessem o seguinte, estas 2 lições, porque às vezes não, Deus usa a música para amaciar os nossos corações. Vocês sabem disso, não sabem?
A música não é para entreter, nem é para distrair. A música é porque Deus se move nesse tempo de louvor e adoração. E eu queria trazer 2 lições práticas que nós possamos depois ver 2 implicações na nossa vida também. Em primeiro lugar, nenhum ser humano é comum, ou seja, impuro. Ou seja, inalcançável a Deus por nossa própria escolha. Não somos nós que temos que olhar para as pessoas e dizer, este é impuro demais para ser salvo. Deus não quer nada com ele. Ninguém deve ser desprezado, evitado, rejeitado, desprezado por causa da sua origem, da sua raça, da sua cultura ou características físicas ou humanas, psicológicas, forma de estar. Ninguém. E deixem-me dizer o seguinte, em cada nação, e eu quero dizer em cada nação, é em cada grupo étnico, e expando isto até mesmo para grupos de famílias, pessoas diferentes, hoje fala-se tanto de personalidades diferentes, que não encaixam na nossa. Há pessoas que estão a ser preparadas por Deus e estão à beira do átrio, estão no átrio, estão à beira da porta. E aquilo que Deus está a dizer à igreja é: convertam-se em evangelistas. E deixem-me dizer o seguinte, o átrio muitas vezes não está lá fora. O átrio está aqui dentro. Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam escandalizadas de eu dizer isto. Mas como é que o pastor pode dizer que há pessoas que ainda não são crentes e estão aqui na igreja? Digo e digo com toda a certeza e com toda a convicção. Há pessoas que Deus está a trazer a este lugar para serem salvas, porque é aqui que se está a pregar também o Evangelho. E é por isso que nós convidamos pessoas que entendemos que estão necessitadas de salvação a vir até aqui. E não podemos partir do princípio, porque estão aqui a ocupar uma cadeira, que já são salvos. E nós temos que continuar a pregar o Evangelho. E isto tem 2 implicações para nós. A primeira é que nós temos de estar atentos a quem é que Deus está a preparar para a salvação. Normalmente nós conseguimos entender isso. As pessoas estão em busca, estão em necessidade, estão em aflição, estão em angústia, estão alegres demais e ainda não entenderam porquê, mas nada na vida as satisfaz. Entende o que eu estou a dizer? Temos de estar atentos a isto. Temos de estar atentos a estas pessoas. Sem a ação de Pedro, Cornélio não era salvo. Sem a nossa ação, a pessoa que Deus está a trabalhar pode não vir a ser salvo. Será que nós sentimos esta responsabilidade? Eu não estou a dizer que Deus se limitaria a uma só pessoa, mas que nós perderíamos a oportunidade de honrar Deus e de sermos satisfeitos na alegria do Senhor, cumprindo o seu plano. Porque se Ele nos chama, é porque Ele quer que sejamos nós a fazê-lo e que nós tenhamos prazer em honrar o Senhor. Então Deus está a desenrolar o seu plano, Deus está a chamar as pessoas para a salvação. Deus está a chamar as pessoas para a salvação. E eu tenho de decidir se eu quero fazer parte desse plano ou se eu me ponho de lado desse plano. Devemos viver na expectativa de que Deus está a promover este tipo de encontros e Ele vai nos levar até essas pessoas que ainda não foram alcançadas, mas estão no átrio e estão prontas para entrar pela porta. Então esta é a minha oração para nós hoje. Esta é a mensagem que o Senhor quer trazer ao nosso coração hoje. E na medida que nós vamos estar a louvar a Deus e a adorar a Deus, também com a nossa oferta, mas vocês pensem nisto e clamem ao Senhor, mesmo no vosso íntimo. Senhor, ajuda-me a estar atento, ajuda-me a não estar distraído com as coisas da vida. Claro que nós temos que ser honestos e cumprir com as nossas tarefas diárias, mas que isso não ocupe toda a nossa vida. Senhor, ajuda-me a estar atento. Senhor, ajuda-me a não desprezar ninguém, nem a evitar ninguém. A não passar para o outro lado do passeio, quando já havia pessoa no canto do olho, ou no corredor do supermercado,
e pensar, bom, deixa-me fingir que já estou aqui a ver as compras porque eu não quero dar de caras com aquela pessoa outra vez. Estejam sempre prontos a responder a razão da vossa fé. Mas não é só prontos, é dispostos. Então que isso seja aquilo que Deus está a trabalhar hoje na nossa vida.